Boa tarde, irmãos. Irmãos, eu tô aqui num local, né, ó, em que vocês podem ver, né, aqui no cemitério de Caxias, MA, né, aqui na cemitério lá da Volta Redonda, né, eu esqueci o nome do cemitério, mas é nesse local aqui, não tem, irmão? Nesse local aqui, ó, aonde tá aqui, ó, meu irmão, né, tá aqui, ó, né, meu irmão, tá ali, aqui dentro, tá minha avó, né, aqui, ó, aqui, eu vou alterar aqui, viu, aqui dentro, ó, aqui, né, aqui, ó. Aqui tá minha mãe, irmão. Tem. Aqui, o que aconteceu? Minha mãe faleceu, né? E ela tá aguardando a volta de Cristo. Aqui minha mãe. Aqui minha avó. Ali meu irmão, né? Meu irmão gêmeo morreu com 8 anos. Minha avó já morreu com mais ou menos 80 anos. E minha mãe morreu com 70 anos. E tem meu tio Gustavo, que faleceu aqui também, né? Tá tudo aqui, não tem, irmãos? Mas o maior milagre que Deus fez na minha vida, né? E eu tô aqui para pregar e dar esse testemunho, irmãos. Meu nome é Cosme. Hoje é 17, né, de outubro de 2021. E no dia 13, minha mãe completou 22 anos que foi colocada aqui, ó. Minha mãe, né? Imagina, não tem irmão? Eu aqui, ó, meu nome é Cosme. Eu nasci, sabe de quê? De um estupro, né? Eu vou contar aqui meu testemunho para vocês, né? Eu e meu irmão estupraram a minha mãe, imagina, né? Eu tô com 36 anos, aproximadamente 36, 37 anos, né? E, e passei a vida toda com minha mãe, né? Cuidando da minha mãe, dando valor a ela, né? Mas as coisas acontecem, irmão. Acontece muita coisa, né? Hoje eu tô aqui, né? Imagina a tristeza, eu só tinha minha mãe, né? Minha mãe e claro Deus, né? Sempre tive Deus na minha vida, né, irmão? Sempre tive o Senhor aqui na minha vida, né? Porque para onde eu vou com a palavra do Senhor, né? E aqui, ó, deixa eu virar essa câmera aqui, ó. Aqui, aqui foi onde foi sepultada a minha mãe, ó. Minha avó, meus tios. Irmãos, é o seguinte, né? Tô aqui no cemitério de Caxias. A palavra do Senhor, né? Ela é a verdade. E nesse dia foi o maior milagre que Deus fez na minha vida, né? O maior milagre. Irmãos, no dia, né? Em que minha mãe sempre, desde criança, sofreu de problema de coração, né? No dia que minha mãe faleceu, de manhã cedo, eu peguei, fiz a comida, fiz o frango, o arroz, mas minha mãe conversando tudo normal, né? Tinha problema de pressão, diabetes, bico de papagaio, né? Tinha catarata, se operou do olho. Então, irmão, nesse dia eu fiz toda a comida da minha mãe, fiz o café, fiz o almoço, dei pra ela, e eu cortei as unhas da minha mãe, ajeitei tudo direitinho, minha mãe, cortei o cabelo. Parece que até já estava sabendo o que iria acontecer, né? E nesse dia eu fiz tudo isso. E minha mãe começou a passar mal. Eu medi no aparelhozinho que bota aqui no pulso, tava dando 199 o batimento dela e a pressão tava alta demais. Eu pensei que o aparelho estava com problema. Aí seu Miguel, que é um vizinho, ele chegou, né? Ele chegou e disse: ó, meu filho, leva tua mãe pro médico. Eu levei minha mãe pro médico. E antes de eu chegar lá, minha mãe chegou. Eu cheguei lá, falei com a doutora, uma cubana, levei ela. E ela, ao olhar para a mãe, já disse que a mãe tinha. E a mãe pegou e falou: ó, mas eu não sei nem o que é. Ou melhor, minha mãe falou assim: ó, mas você nem sequer falou comigo. Para quem não sabe, minha mãe é a Maria Benedita Lopes de Oliveira, tá? E minha mãe nem falou comigo. Minha mãe falou assim, ó, a doutora nem sequer falou comigo, já sabe o que eu tenho? Eu sei, né? E o que ela falou que ela tinha era problema de arritmia cardíaca. E a médica mandou eu correr para levar minha mãe pro médico. Ela botou os aparelhos e realmente deu isso. Eu corri, levei minha mãe pra UPA. Nesse dia, irmão, que eu levei minha mãe pra UPA, né? Nesse dia foi o maior milagre que Deus fez na minha mente. Foi o dia em que Deus tirou o diabo da minha mente. Sabe por quê, irmão? Porque no dia anterior eu vivo trabalhando, eu não tenho tempo para estar brincando, eu vivo subindo ao monte para orar e glorificar o nome do Senhor Todo-Poderoso. Nesse dia eu cheguei, estava meu bebezinho Samuel, meu filho, comigo, nos meus braços, né? E eu peguei e passou uma moça na minha frente e pediu ajuda para ajeitar um celular.
uma menina que eu conheço mais de 10 anos, mas não tinha convívio, né, com ela. E eu peguei e disse, não, eu ajeito. Ela pediu para me mandar um número, um oi no telefone. Eu mandei só um oi lá no WhatsApp, eu praticamente estava nem usando o WhatsApp, eu tirei férias para poder estudar para a Receita Federal, né, para poder fazer o concurso. E sofrido, irmão. A batalha foi grande. Imagina a mãe criar 2 meninos, né? Foi estrupada e criar 2 meninos naquele tempo. Foi difícil, passemos fome, passemos inúmeras situações. E nesse momento, sabe o que foi que aconteceu? Ela me deu o número. E ela disse, manda um oi pra mim. Eu mandei o oi Cosme. E quando eu mandei, mais ou menos às 10 horas da noite, né? Que eu mandei, que eu recebi o número dela às 7 horas, depois que eu vim mandar. Aí eu já estava estudando, eu parei e mandei lá um oi pra ela, né? E na mesma hora me mandaram um monte de ameaça, dizendo que mandaram 38, dizendo que ia comer meu fígado, ia querer me matar e tudo enquanto um monte de coisa. Por quê? Porque eu acredito que a pessoa, né? Achou que eu estava dando em cima da pessoa, só mandei oi Cosme, né? Eu tenho minha família para cuidar, tenho minhas coisas para cuidar, mas o diabo entrou nesse rapaz e eu peguei e fui e falei para minha mãe, né? E minha mãe, eu fui descobri que ele que estava me ameaçando e fui falei para a mãe dessa menina e ela disse, ó, tu pede proteção policial, que esse rapaz ele é muito mal, né? Ele vai querer te fazer mal e querer te matar, né? Sendo que eu acredito na palavra de Deus. Ninguém toca num servo de Deus que fica em vão. Ninguém toca sem a permissão de Deus. E nesse momento eu falei para minha mãe e eu fiz uma oração. Mais ou menos às 10 para 11 horas da noite, meia hora da noite, né? Eu orei com minha mãe como eu nunca tinha orado na vida. Nós choremos lá, né? E disse, ó meu filho, tu não vai dar parte nem nada, porque a nossa proteção vem de Deus. A gente pede socorro a Deus, né? E isso foi dia 7. Minha mãe faleceu lá pelo dia 13. E foi se passando o dia, né? Se foi passando o dia, quando aconteceu essa situação, né? De terem me ameaçado. Sendo que esse rapaz sempre passava lá na frente lá de casa, né? Que é um ex-policial já, acho que já aposentado, né? E essa menina é rapariga, o nome dela é até Glória, né? Chama ela de Glória, né? E ela era rapariga, eu não sabia, né? Eu só mandei um oi e esse rapaz com ciúme, ele tem na família dele, né? Mas estava com essa menina e me mandou coisa para me ameaçar, né? Para querer tirar a minha paz, porque é assim que o diabo quer fazer. E eu orei com minha mãe e pronto, né? E fui vivendo e tava passando ali, ele passava por trás de mim e não fazia nada, porque ninguém toca em mim sem a permissão de Deus, como a minha mãe mesmo falou, né? E, entende, irmão? E assim prosseguiu, né? E minha mãe no dia 12 começou a passar mal. Eu levei ela pra UPA, lá pelo dia, um dia de quinta-feira na verdade, né, de 2019, em setembro. De quinta-feira de 2019, lá pelo dia 11, 12, passou mal. Eu levei pro médico, né? Eu levei de lá que eu tinha levado pra doutora, ela disse, corre, vai pra UPA. Eu fui pra UPA, né? E quando eu fui pra UPA, sabe o que foi que aconteceu? Cheguei lá, minha mãe ficou tomando a medicação e as coisas, e descobriram que ela tava com a diabetes muito alta. E tava com a pressão muito alta e minha mãe acabou indo pra UTI. Ela falando tudo normalzinho, tem, irmão? Mas tudo isso que aconteceu, eu já tinha sonhado antes, que uma tribulação grande eu ia passar. E falei pra minha mãe, sonhei com outra pessoa, mas aconteceu foi comigo. Comigo e com minha mãe, né? Enfim, eu peguei e levei lá, botaram minha mãe na sala vermelha. Eu estudo muito, mas não sabia que a sala vermelha era a sala de UTI. E nesse momento, né, eu perguntei ao rapaz, o rapaz falou pra mim, essa sala aí é a sala do último suspiro. Aí a UTI estava arrebentada, eu entrei lá e falei com minha mãe, disse, minha mãe, a gente tá orando, o povo da igreja tá orando pela senhora. Eu dei um jeito, disse que não ia sair de lá, mas eu acabei saindo para avisar pro meu irmão lá, que ela tava assim, já tarde da noite, né? E eu falei no meio da rua quando eu cheguei, minha mãe pode perecer, né? Mas aquele rapaz, eu mato ele. Eu falei isso, irmão. Eu que nunca briguei na vida, nem em colégio. A briga que eu tive foi um dia um primo meu botou um monte de pessoa aqui, ó, ao redor de mim. E nesse momento eu fiquei parado, o cara meteu a mão na minha venta, eu era criança. E derramou sangue para tudo que é lado, por isso eu tive que fazer uma operação. Nunca briguei na vida. E nesse momento eu falei que ele não poderia se esconder onde quisesse, mas eu achava ele e matava. Porque eu sou analista de sistema e físico e tinha como eu conseguir encontrar ele, né? E eu já sabia quem era, que tinha me ameaçado. Então, o diabo entrou na minha mente. E olha que eu vou de madrugada orar constantemente, me santificar na palavra de Deus. Mas eu falei isso no meio da rua, falei isso dentro do hospital. Minha mãe pode perecer, mas eu mato aquele cara. Isso que eu falei, acredita, irmão? Misericórdia. E nesse momento, eu peguei e falei pro meu irmão e voltei. E minha mãe eu vi dentro lá na UTI, começou a se agitar, passando mal, né? Quando eu disse que não ia deixar minha mãe eu vi minha mãe botar um pano preto, foi igual o sonho que eu sonhei.
Eu sonhei que tinha uma pessoa lá, que tava com um pano preto em cima, aí descia pela tubulação, o rapaz do Vitor tinha caído na tubulação, descia lá embaixo, caiu um monte de... Eu corri atrás dele, o povo da igreja corria também. Aí eu lá embaixo eu caí num buraco e caía um monte de fio sobre mim, e eu saía daquele buraco, quando eu saía eu passava por uns arames fininhos, assim ó, 5 centímetros máximo, no máximo eu conseguia passar sem nenhum arranhão, aqueles fios mesmo de arame farpado. E eu passei sem nenhum arranhão, eu olhei para trás, eu vi um homem e uma mulher, e foi esse homem e uma mulher que fizeram o maior inferno na minha vida, né? Então, irmão, minha mãe hoje está aqui, mas ela não morreu. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus Cristo fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que pereça, tem a vida eterna. Por isso hoje, aqui, né, minha mãe está aguardando a volta de Cristo para receber a recompensa dela, merecida. Porque minha mãe, ela passou a viver uma vida fiel a Jesus Cristo, entregou uma vida a Deus. Nesse momento, minha mãe passou mal. Eu estava lá quando deu 11 horas, né? E o médico falou: ó, minha mãe, a tua mãe teve a melhora, vai passar lá amarela. Eu já fui alegre. Eu peguei ela, fui junto e esqueci a chinela. Quando minha mãe falou: meu filho, eu quero ir no banheiro urinar. Aí eu fui pegar a chinela. Ela disse: ó, esqueci a chinela. Fui pegar a chinela. Quando eu chego, corro e volto, minha mãe tá assim, ó, caindo já. Só dá tempo de eu botar a mão. E ela vira os dois olhos assim e morre ali na minha mão, irmão. Morre. E eu digo assim: Senhor, não deixa a minha mãe perecer. Não deixe. Ó, Senhor Deus, não deixa a minha mãe perecer. E chegou o rapaz do médico e pediu para me ajudar para tirar lá, para levar para UTI. Correram. E com 30 segundos depois minha mãe ficou boazinha. E deu tempo do meu irmão, que não liga para minha mãe, que não ia onde é minha mãe, que sempre ficava falando dela e um monte de coisa, com orgulho, né? Deu tempo de eu chamar ele para que ele entrasse lá na UTI. Ele não queria entrar e Deus deixou a porta da UTI arrebentada para ele poder entrar. E ele entrou, mesmo a força que não queria entrar. Eu disse: entra, vai falar com tua mãe. E ele entrou e falou com a mãe. E a mãe tirou aquela mágoa do coração que ela tinha. Tristeza porque o filho dela não queria dar ouvido à palavra de Deus. Raiva de mim demais. Eu nasci de estupro, né? E tinha raiva desde criança de mim, né? Sempre teve raiva. Mas assim, a palavra de Deus diz, né? Eu vivi uma vida sofrida com minha mãe, passando fome, dificuldade, mas a gente conseguiu. Conseguiu as coisas mediante Cristo Jesus ajudando. E assim, né? E assim que foi se passando. E nesse momento, depois que minha mãe ter voltado e meu irmão falou, minha mãe, ela tinha feito o exame, né, lá do coração. Ela disse que sentiu passando mal um pouquinho, mas não quis falar porque já queria ir voltar e ir embora para casa. E eu peguei umas 5 horas, voltei para casa. Quando deu 5 horas, irmão, eu tava em casa. Eu já tinha trocado um pano já dela, botado um outro pano, tirado aquele pano preto, botado outro. E eu fui orar. Você acredita, na UTI não tinha um pano para cobrir minha mãe. Botaram um pano velho, de preto lá em cima dela. Eu peguei e tirei aquilo ali. Eu fui em busca de outro pano e coloquei um outro pano. Aí eu comprei material da UTI e tudo mais. Enfim, eu peguei 5 horas, eu estava em casa, de joelho orando na sala. E quando eu comecei a orar 5 horas, quando deu 5h30, eu senti uma partida aqui no coração. Como a quem partiu o coração. E ali eu senti que minha mãe tinha partido. No mesmo instante que eu terminei a oração, disse: Senhor Deus, a vida da minha mãe está entregue em tuas mãos, em nome de Jesus. O telefone tocou de Teresina, eu estou em Caxias. O DDD de Caxias é 99, que é do Maranhão. E tocou o telefone de Teresina dizendo que queria falar comigo para mim urgente lá no hospital. E eu fui. Quando eu chego lá, eu tomo um choque. Ao sair na porta, meu irmão disse: não, bora de carro. Até isso, irmão. Eu fui levar minha mãe pro médico de moto, né? Porque meu irmão nunca ligou, né? Mas isso aí é coisa dele com Deus, né? Se vira lá com Deus. Enfim, né? Eu levei a minha mãe. Não tenho mágoa nenhuma, não guarda mágoa nenhuma. Eu levei a minha mãe na moto. Fiquei com ela o tempo todinho, já de meio-dia até mais ou menos, até o último instante. E eu cheguei lá, na minha moto, botei na frente da UPA. E nesse momento que eu botei na frente da UPA, né? Eu entrei lá dentro e o médico veio com a notícia dizendo que minha mãe morreu e teve um infarto. Teve choque no coração. Teve um monte de coisa, né? Um monte de coisa que aconteceu com minha mãe, né? Um monte de coisa que aconteceu com minha mãe. Choque. Um monte de coisa. No coração, um infarto fulminante. E aí eu entrei em desespero e chorei. Ainda tive que assinar atestado de óbito e um monte de coisa. E quando meu irmão chegou lá, não sei mais nem que hora era. E eu só simplesmente chorava. E o diabo veio aqui do lado e disse: ó,
compra uma arma e mata aquele cara. A tua mãe morreu por causa dele, que te ameaçou, né? Eu sempre vi eu e minha mãe praticamente sozinho, né? Eu e minha mãe constantemente. Nunca larguei minha mãe. Nunca larguei. Deixei tudo, mas não larguei minha mãe de forma alguma. E a gente viveu assim. E nesse momento, né? Olha o que aconteceu. Eu assinei o papel e fui lá ver minha mãe na pedra. Quando chegou lá, meu irmão também tinha chegado. Tava a Ana Teresa lá, tava outras pessoas, a irmã Pedrina, né? E nesse momento, não tem, irmão? O testemunho é esse. O maior milagre que Deus fez na minha vida, o diabo entrou na minha mente, mas do outro lado veio uma voz. Por isso que a palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito, ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas semelhantemente o Espírito, ele intercede por nós com um gemido inexprimível. Né? Então esse Espírito Santo, ele estava vendo o meu sofrimento, ele estava vendo minha batalha de oração constantemente de madrugada, e minha mãe, o tanto que ela orava, 24 horas minha mãe estava orando, né? Constantemente. E hoje eu estou aqui sem minha mãe, né? Mas eu tenho um Deus que me deu a certeza que minha mãe está salva. E vou rever, para a glória do Senhor, todos esses entes queridos aqui que morreram, né? Todos, para a honra e glória de Deus, né? Com fé em Deus. Então, irmão, eu peguei, sofri demais, chorei muito, né? Mas naquele momento eu vi minha mãe na pedra e o Senhor disse, ó, tu serve a mim, vá pro monte orar. E o diabo, o Deus falando isso, o anjo do Senhor, e o próprio Deus falando, e do outro lado o anjo do diabo dizendo assim, o próprio diabo dizendo, que entrou na minha mente, compra a arma e mata aquele cara. Eu falei naquele hospital que ia matar ele, para todos ouvir. E naquele momento, Deus fez um milagre. Ele fez com que eu fosse lá pro monte, lá da UPA, para o monte em que eu vou, que agora há pouco eu estava gravando um vídeo lá, né? Vocês têm aí no canal, já viu um monte, é mais ou menos 10 quilômetros. E eu lembro, eu estava saindo e meu irmão pegou e chorou lá e ficou chorando. E eu disse, ó, me dá capacete que eu vou pro monte. Eu não vou comprar arma para ninguém, matar ninguém não, eu vou pro monte, me dá. Porque eu tomei a decisão correta, Deus me ajudou que eu tomasse. E naquele momento Deus já passou a agir, o maior milagre aconteceu ali. Aí já conta meu irmão que na hora que eu peguei aquela minha moto, né? Eu peguei a moto na frente da UPA, eu liguei a moto e quando eu saí contramão, descendo em direção ao centro. E nesse momento do maior milagre que Deus fez na minha vida, quando ia ter uma batida de frente frontal com um caminhão, uma caçamba era um caminhão, assim contam, né? Ele, nesse momento, sumiu. Quando eu vim acordar, sabe onde foi? A 10 quilômetros no meio do mato. E lá no meio do mato, o diabo, ele saiu me puxando, eu acordei, estava de joelho, chorando, e fui me arrastando, subindo o monte do Senhor. Eu estava literalmente me arrastando, subindo o monte do Senhor. E na hora que eu estava terminando e subi, antes de subir, eu senti a sensação de 5.000 quilos nas minhas costas, e a força negativa me puxando, né? E a moto estava parada ali no meio do mato, e eu ia subindo aquele monte. Quando eu terminei de subir o monte, eu olho para o horizonte. Lá tá, sabe quem? Lá tá cheio. Eu só não vi o rosto, porque estava brilhoso, né? Só não vi o rosto, mas estava cheio de anjos do Senhor me aguardando ali naquele monte. E vocês sabem qual é o monte, porque tá aí no canal Reavivamento Caxias MA. Ele tá batizado esse monte como Monte Horebe, o monte de Deus. E naquele momento em que eu estava naquele monte ali, né? Eu caí de joelho e chorando. E a mão do Senhor e o próprio Deus me deu a certeza que ninguém mexe com o céu de Deus que fica em vão. E que minha mãe está salva. Sabe por que ela está salva? A palavra de Deus afirma isso, porque ela entregou a vida a Cristo Jesus. Todo aquele que crê e for batizado em nome de Cristo estará salvo. E minha mãe creu. E foi batizada e passou a servir a Deus. E hoje ela está aguardando a volta de Cristo. Olha o tanto de gente aqui, ó. Olha o tanto de pessoa que está enterrado nesse lugar. Todos eles, a palavra de Deus afirma lá em Apocalipse capítulo 20, que cada um vai estar perante o trono do Senhor e vai prestar conta da sua vida, a vida que viveu. E hoje, o que que você está fazendo? O que que eu estou fazendo? Estou fazendo a vontade de Deus? Vai chegar a hora em que os verdadeiros adoradores do Senhor se levantarão e vai pregar a verdade por toda a nação, aí virá o fim. E nesse momento aqui muitos, todos eles vão estar perante o trono do Senhor. E a sua vida vai dizer para onde é que vai. Aqui está minha mãe, com a certeza do Senhor, que o Senhor assim me falou.
ela está salva. E agora cabe a mim, a manter-me firme no caminho da verdade e da vida, para que eu volte. Para que eu volte a encontrar minha mãe e ver ela, e ver o próprio Cristo. Minha mãe nunca mais vai sofrer de diabetes, de bacia estragada, de bico de papagaio, de reumatismo, de passar 40 anos sofrendo, sem poder andar pelos locais. Por quê? Por causa da doença, por causa do pecado, das coisas desse mundo. E não vai sofrer problema de coração, não vai sofrer inúmeras doenças, a pele coçando direto. Não vai, mas ela vai ter um corpo glorificado, e o Senhor disse que ela vai ter o nome do próprio Deus na testa. E o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo vai estar, que é Deus. Então ela vai ter a coroa dela. E para a honra e glória do Senhor, vou me manter firme sempre na palavra de Deus. Foi o maior dia mais triste da minha vida. Quando eu subi aquele monte, Deus me confortou. Eu olhei para lá e só não vi o rosto. Estava milhares, estava vários anjos do Senhor me aguardando. E o próprio Deus tirou o diabo que estava na minha mente. Eu que sirvo a Deus. O diabo se aproveitou no melhor momento de fraqueza, porque é assim que ele faz. Ele veio para matar, roubar e destruir. E hoje ele tem raiva de mim. Sabe por quê? Porque eu sirvo a Deus, ele não tem autoridade. Não tem autoridade sobre mim, porque a palavra do Senhor diz, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, diz assim: o Senhor Deus, ele dá a vida e ele que tira. Ele faz descer a sepultura e faz levantar. O Senhor Deus fez a minha mãe descer a sepultura. E assim ele vai fazer levantar, para a honra e glória do Senhor. Porque a palavra de Deus é a verdade, como diz em João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E se você quer se manter, quer ver o Senhor Todo-Poderoso, que morreu na cruz por cada um de nós, onipotente, onipresente, onisciente, o que é isso? Onipotente é que ele tem todo o poder para transformar a sua vida e de toda a sua família mediante a fé em Cristo Jesus. Ele tem todo o poder, o Deus das Escrituras, o Deus de Israel, o Deus que nós servimos. A cada um de nós servimos, que a mãe serviu, também está aguardando a recompensa dela. A recompensa é o galardão. Ele é onipotente, porque ele tem todo o poder. Ele é onipresente, porque ele está aqui, está no Japão, está em tudo que é lugar. E ele é onisciente, porque ele sabe muito mais. Tudo, todos os pensamentos da mente, até mesmo que eu vou falar antes mesmo de eu falar aqui, né? E para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem me confortado. Eu estava sozinho nesse mundo, mas o Senhor pegou e me deu uma família, e hoje eu tenho 3 filhos que vai servir a Deus, que vai ser direcionado pelo caminho do Senhor para não se desviar jamais, porque assim Deus o colocou para que eu o guiasse, e guiasse em meio à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz: todo aquele que entrega a vida a Cristo, o Espírito Santo ele passa a habitar, e passa a ser templo do Espírito Santo a vida dele. E por isso hoje eu agradeço a Deus. Em meio a todo aquele sofrimento, o Senhor me confortou. Que meu irmão com 8 anos morreu de epilepsia e convulsão. Meu irmão gêmeo Damião, porque a quem estrupou a gente deu remédio para matar as crianças. Mas Deus não permitiu, e hoje eu estou aqui para falar da palavra de Deus. Há 2 anos atrás eu estava com minha mãe. Há 2 anos atrás eu estava com minha mãe falando da Bíblia. Hoje eu estou aqui no túmulo dela. Eu estou aqui falando da palavra de Deus. E minha mãe está aguardando a volta de Cristo. Está aguardando a volta do Senhor. Porque ela entregou a vida a Deus. E orou. Ela saiu do terreiro de macumba, de coisa que ela pensava que era verdade, e se voltou a Deus. O diabo quis matar ela porque ela saiu daquelas coisas, daquela macumba, daqueles espiritismos, e passou a servir a Deus. O diabo quis matar, mas a palavra do Senhor diz que em Salmo 34:7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e livra. E livra mesmo. E livrou minha mãe de inúmeras vezes. Mas chegou o dia em que minha mãe vivia 24 horas estudando a palavra de Deus, orando, pregando e fazendo a vontade do Senhor. E a palavra de Deus revela que quando você entrega a vida a Deus, a tal ponto de não pecar mais, você não tem mais o que fazer aqui. E a palavra de Deus diz que o Senhor, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 diz: o Senhor tira a vida e dá. Ele faz descer a sepultura e faz levantar dela. E assim o Senhor vai fazer minha mãe levantar. Porque está chegando a hora em que Cristo voltará nas nuvens do céu. Independente se você crê ou não, mas ele vai voltar. Pode ter certeza que o Senhor Todo-Poderoso ele vai voltar. E o anjo do Senhor vai resgatar minha mãe dessa tumba. E vai dar um corpo glorificado. E vai morar com o céu, passar 1000 anos no céu, como eu falei em Apocalipse 20. E depois de 1000 anos no céu, ela volta para cá. E os ímpios ressuscitam para receber o fogo. O fogo, o enxofre. Que vão morrer porque hoje não querem adorar a Deus. Querem estar na bebedeira, na cachaceira, na prostituição, fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Mas assim a palavra do Senhor diz. Diz: arrependei-vos. Porque se não se arrepender, o seu Deus está com a espada afiada, como diz em Salmo 7.
Diz que a espada do Senhor está afiada. A lança já foi puxada, inflamada com fogo. E já está no ponto de soltar para matar todo aquele que não se converter a Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que o mal por si só se destrói. A pessoa se vive lhe perseguindo, vive lhe fazendo calúnia, um monte de coisa. Às vezes você sente raiva, a palavra de Deus diz: não aceite essa raiva. Deixe a ira com o próprio Deus, porque o mal por si só se destrói. Você vê recente aí, Lázaro matou um monte de gente. O que aconteceu com ele? Ele foi morto. Sabe por quê? Porque nada nesse mundo acontece sem a permissão de Deus. O diabo não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Quando a pessoa se afasta de Deus, a vida começa a ser destruída. Destrói a família, destrói todo mundo. A pessoa atrai outro e mata e faz um monte de besteira. Por quê? Porque se afastou de Deus, o espírito do cigarro entrou, o espírito da maconha entrou, o Exu Caveira entrou, que são esses espíritos malignos que ficam fazendo a pessoa fazer coisas erradas. A pessoa às vezes não quer fazer, não quer beber, não quer matar, não quer se prostituir, mas acaba se prostituindo porque se afastou de Deus. A palavra de Deus diz que o pecado ele leva à morte. O pecado ele leva à morte. Deus não criou o pecado. Mas todo aquele que está ausente de Deus, todo aquele que está longe de Deus, ele peca. Porque o pecado é a ausência do Senhor na vida. Se a pessoa não se entregar, não voltar a Deus, não orar, pedir: Senhor, tira meu filho daquele crack, daquela maconha. Principalmente uma mãe. Se tem uma oração que tem poder, é a oração de uma mãe e de um pai nesse mundo aqui. Tem poder. Mas as pessoas deixaram de adorar a Deus, deixaram de conhecer a Deus, os atributos de Deus, e não querem. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, eu só vivo para falar da palavra do Senhor, fazer a vontade dele e aguardar a volta de Cristo, porque eu não tenho mais o que fazer aqui. E é por isso que minha mãe viveu dessa forma. E chegou o momento